Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a bolsa Sky, tá? Eu vou usar o fio de 4 milímetros. Esse que eu tô usando é o de polipropileno, né? É o cinza, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô usando a agulha, essa aqui, ó, que é número 5 milímetros, tá bom? Vocês quiserem usar um pouquinho maior, um pouquinho menor a numeração, vocês escolhem aí, tá bom? Então, é assim, o que nós vamos começar a fazer. Ela é uma peça que vai à frente, vai o fundo e vai às costas. Depois a gente faz a lateral, tá? A aba, se vocês quiserem fazer inteira, vocês podem estar fazendo inteira. E eu vou fazer de couro ela, tá? Mas aí vocês decidem como vocês querem fazer, tá bom? Então, é assim, ela é inteira de ponto baixíssimo, só que é tecida ao contrário, tá bom? Então, é assim, primeiro a gente tem que saber o tamanho da nossa bolsa, de quanto a gente vai fazer ela de frente, né? Vai fazer ela de costas e de fundo, tá bom? Então, aqui eu tenho uma régua, tá? Então, eu quero ela mais ou menos, vamos ver, eu quero ela com uns 15 centímetros de altura, tá? Eu não quero ela muito alta. Aí, eu tendo 15 centímetros, então eu vou ter que fazer 15 de frente e 15 nas costas, certo? E a volta dela, eu vou fazer com mais 6 centímetros, tá bom? Então, eu vou fazer ela com 36 centímetros, tá? E a largura dela. Aí, vocês podem estar marcando isso no papel, para vocês saberem depois estar marcando e saber certinho, né? Então, por exemplo, ela vai ficar desse jeito assim, certo? Aqui tá a parte da frente, aí tá assim, você faz a parte da frente, você faz desse jeito, ela vai ficar assim, tá bom? Olha. E aí, depois, se vocês quiserem fazer a parte da frente, a parte de trás e tipo envelope, né? Aí, então, vocês têm que ver a quantidade da aba também que vocês querem, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer ela assim, vou fazer um desenhinho pra gente ter uma ideia, tá? Então, aqui vai ser o meu fundo, tá bom? Então, aqui ela vai ter 15 centímetros, deixa eu ver se 15 centímetros tá bom, isso, 15 centímetros. Aqui ela vai ter 15 centímetros, aqui ela vai ter 15 centímetros, de fundo eu quero 6 centímetros, tá bom? 6 centímetros, ela vai ficar até aqui assim, ó, 6 centímetros, tá bom? Então, tá, e eu quero ela com 22 centímetros. Tá bom? Eu não quero ela muito grande, eu quero ela com 22 centímetros, mais ou menos, de comprimento, né? Então, daqui até aqui, ela vai ter 22 centímetros, certo? Se eu fosse fazer a aba, então, eu tenho que pegar... eu sei que aqui tem 6 centímetros, tá? Então, eu tenho que contar aqui uns 6 centímetros, mais ou menos, né? E depois mais a aba, que ela vem mais ou menos, se vocês quiserem mais ou menos ela até a metade, né? Um pouquinho mais da metade. Então, vocês vão fazer mais 6 centímetros e mais 8, por exemplo, tá bom? Então, isso vocês vão ter que acrescentar 6 centímetros, que é a gente chama essa parte aqui da volta, né? Que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso, ó. A aba, ela vai fazer isso aqui, ó. Não repara o escrito aqui, não, tá? Eu peguei uma folha só pra mostrar, ela vai fazer isso, certo? Então, isso aqui, a gente chama de lombo, tá? O lombo da bolsa. Então, o lombo dela, eu fiz 6 centímetros. Você pode até fazer um pouquinho mais, pra ele ter uma folga, tá? A gente... Vamos deixar 6, porque depois aí ela vai, a volta toda vai ao remate, tudo ela vai aumentar. Então, a gente tem 6 e vou pôr mais 8. Então, tem 6 do lombo, né? Que é a parte do lombo. E mais a parte da aba,
né? Que ela vai ficar lá, a aba, tá? Meu desenho não repara, tá bom? Então, ela vai ficar assim. Então, essa aqui é a parte da aba ou tampa, como vocês quiserem. Eu vou por 8 centímetros, tá? Então, a gente faz assim. Aí, depois a gente vai ter que contar. Põe 1 centímetro na volta toda, né? Que a gente faz o acabamento dela, tá bom? Então, ela vai ficar um pouquinho maior. Mais ou menos isso, tá certo? Então, o que que nós vamos estar fazendo? Por que que eu falei isso? Que a gente tem que fazer o esboço antes. Porque nós não vamos tecer o ponto baixo assim, ponto baixíssimo. Nós vamos tecer ele assim, nós vamos tecer ele desse jeito, tá bom? Então, eu sei que aqui eu vou somar 15 mais 6 mais 15, vai dar 36, certo? Eu não vou pôr essa parte aqui. Eu não quero, porque eu vou pôr uma aba de couro, tá bom? Então, eu vou pôr 36 centímetros. Aí, eu vou tecer ela, eu vou pôr lá 36 centímetros, né? Correntinha que dê 36 centímetros. E depois, eu vou tecendo ela assim. Eu vou tecendo ela desse jeito, até chegar em 22 centímetros, tá bom? E a minha lateral, eu vou fazer ela na altura de... Se ela tem aqui 15, então ela tem que ser um pouquinho menos, tá? Então, eu vou fazer ela com 13 centímetros, e aqui vai ser 6 centímetros, que é o que eu tenho aqui no fundo, certo? Então, aqui ela vai ter 6 centímetros, tá? Eu fiz um pouco menor, porque quando a gente faz o lombo aqui assim, olha, ela não fica encostada aqui. A aba, ela dá a volta aqui assim um pouquinho pro alto, né? Então, ela tem uma folga, tá vendo? Ela vai ter uma folga, tá? Então, por isso eu pus 13, você pode pôr 14 também, mas eu pus 13 centímetros, porque depois vai mais a volta toda, tá bom? Então, vamos deixar ela com 13 centímetros, tá? Então, primeiro você tem que fazer isso aqui, pra você saber, porque nós não vamos trabalhar assim, nós vamos trabalhar assim. A mesma coisa aqui também, nós vamos trabalhar desse jeito, tá bom? Então, aí, a gente vai ter que ter a régua pra gente estar acompanhando a quantidade de correntinhas que nós vamos fazer. A gente sempre faz um pouquinho a mais de correntinhas, porque depois aí, a gente desmancha qualquer coisa, tá? Então, as correntinhas a gente faz normal, né? A gente pega... Faz o primeiro nozinho, né? No corrediço, né? Cada um faz como quer. Eu já uso o primeiro ponto, tá? Aí, a gente vai fazendo as correntinhas. Tem que ir contando, tá? Você tem que saber certinho pra você não se perder. 1, 2, eu vou contar as minhas, né? Pra ver quanto é que dá. 3, 4, 5, 6. A gente sabe que a primeira correntinha a gente deixa sempre um pouquinho mais larga, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou até chegar nos meus 36 centímetros, tá bom? Eu volto já já. Bom, vamos lá. Eu contei as minhas aqui, mas cada um conta aí de vocês, porque cada um tem um ponto, né? E cada um vai trabalhar com uma agulha, uma linha, tá bom? Eu contei daqui do comecinho dela, tá? Aqui do comecinho da primeira. Eu dou uma esticadinha, né, no fio. Eu cheguei até os 36, tá bem? Tá? Dei uma esticadinha aqui, ó. Cheguei nos 36, tá bom? Então, a minha deu 48 correntinhas, mas a gente sabe que isso aqui vai mudar, né? Na hora que a gente começar a fazer as correntinhas, que isso aqui vai mudar, né? Então, vamos ver quanto que vai ficar. Mas a gente tem que estar sempre contando, tá? Não pode esquecer de contar. Então, a gente faz mais uma correntinha, que é a subida, né? E a gente começa a fazer os pontos baixíssimos. A gente dá a laçada, tira e já tira o ponto. O primeiro sempre é mais difícil, tá bom?
Aí, a gente vai pro próximo e já tira. Aí, essa minha foi a minha segunda, número 2, né? Aí, opa! A terceira, tá? E vamos fazendo assim, até o final, tá? E vamos contando pra ver quanto é que vai dar, se vai dar certinho. No meu, no caso, são 48 pontos baixos, pontos baixíssimos, tá bom? Bom, eu já fiz ela aqui, tá? Eu vim até o último ponto, que deu 48 pontos baixíssimos, tá? Então, eu venho aqui na minha, ó, desde o comecinho, eu venho aqui medindo, tá? Sempre tem que dar uma esticadinha, tá? Então, vamos lá, até o final, ó, pra gente ter uma ideia. Então, a minha chegou nos 36, tá bom? Então, tá, fazendo isso, então, agora nós vamos começar a tecer a nossa bolsa, tá? Então, a gente fez ela, ó. Se você acha que ela ficou pequena, tá vendo? Ela ficou assim, vai ficar desse jeito, né? E temos que saber que nós vamos fazer a volta dela, que ela vai crescer 1 centímetro, certo? Aqui ela vai ficar com 6, né? Um pouquinho mais depois. E aqui ela vai ficar com 15 centímetros de altura, tá bom? Então, tá. Feito isso, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá? Então, bom, fez isso, terminei aqui a meu último ponto, né? Eu faço uma correntinha. Viro meu trabalho, assim. E agora, eu vou voltar. Vou voltar como? Eu vou pegar só na alcinha de trás, tá vendo, ó? Eu só vou pegar aqui, ó. Tem as 2 alcinhas, né? Que é a cabeça do ponto. Eu não vou pegar aqui. As 2 vou pegar só essa de trás, tá? E vou fazer um ponto baixo, baixíssimo. Aí, vou contando. 2. E já vai tirando 3. E vou fazendo assim, tá? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E vou fazendo, tá bom? Ela vai ficando desse jeitinho assim, tá? Olha. E aqui, do outro lado, tá bom? Ela vai ficar, nossa bolsa, ela vai ficar desse jeito assim, ó. Certo? Então, vocês vão fazendo até o final. Chegando aqui no final, ó, nesse último, aqui, ó, eu vou fazer esse ponto. Aqui tem mais um, tá vendo, ó? Ela tá escondidinha aqui, ó. Por isso que a gente conta pra ver se sempre bate, ó. Porque aqui, ó, ela é um ponto, tá vendo, ó? Aqui. Esse aqui, ó. Essa aqui é uma, não é? Aqui ela é outra, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá vendo? Então, essa aqui é mais um ponto. Então, a gente tem que fazer ela aqui, ó. Tá? Então, a gente faz ela aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Daqui a pouco eu volto e eu mostro pra vocês. Bom, aqui, ó. Tô chegando no final, né? Dela. Então, eu vou fazer mais o meu penúltimo ponto, né? Aqui, que é meu penúltimo ponto, certo? Aí, eu puxo ele aqui e já fecho. Aí, o meu último ponto, tá? Tá vendo aqui? Olha, vamos olhar aqui atrás, ó. Tá vendo aqui? Aqui assim, ó. É esse aqui que eu vou pegar, tá bom? Não é esse aqui, não. É esse aqui, né? Então, eu venho aqui, pego ele aqui, ó. Aqui, tá vendo? Isso. E dou a laçada e puxo ele e tiro, tá? Então, aí ficou meu último ponto. Aí, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho,
Tá vendo que ficou tudo igual, ó, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu dei essa correntinha aqui, certo? Então, eu vou pegar nesse próximo. Esse aqui, ó. Tá vendo? Já tiro aqui. E vou contando. 2, porque eu tenho mania, às vezes, de não contar. Aí, o que acontece? Quantas vezes eu faço um monte de carreira, chega no final eu vejo que tá torto. Aí, eu tenho que desmanchar tudo, entendeu? Então, é mais fácil contar, né? A não ser quando você tá meio ocupado, tudo. Então, você vai contando depois, né? Na próxima carreira, você conta. Que é mais fácil desmanchar pouquinho do que desmanchar um montão, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo assim, carreiras de ponto baixíssimo, até a gente atingir a altura que a gente quer, né? A altura não, ao comprimento dela, que eu quero ela com 22 centímetros, certo? Então, mão na massa e vamos vocês aí fazendo e eu vou fazendo aqui, tecendo até chegar os 22 centímetros, tá? Então, é sempre assim, ó, só carreiras de ponto baixíssimo. Ele vai ficar desse jeito assim, ó. O nosso ponto fica assim, ó. Olha, tá vendo? Ela fica bem, ó, bem estruturada, tá vendo? Tá? Olha, pessoal, como tá ficando o meu. Lembrando pra vocês que esse ponto, ele encolhe, tá? Então, a gente tem que dar uma esticadinha nele assim, tá? Ele é desse jeito, né? A nossa bolsa, nós estamos fazendo ela assim, certo? Mas como nós vamos usar ela desse jeito assim, na bolsa, né? Como eu já expliquei. Então, como esse ponto encolhe, olha, eu cheguei ele nos 34. Eu vou fazer a lateral toda depois, aí ele vai aumentar para 36, tá bom? Então, em vez de 48 correntinhas, como a gente tinha colocado, eu desmanchei e eu coloquei 51 correntinhas. Se vocês quiserem fazer a bolsa um pouco maior, vocês podem também estar aumentando, tá bom? Bom, pessoal, eu já cheguei nos 22 centímetros aproximadamente, né, da minha peça. Eu coloquei ela assim pra vocês verem bem no vídeo, né, se não aparece, certo? Ela encolhe um pouquinho, não tem problema, tá bom? Porque depois, como nós vamos fazer a volta toda dela, então não tem problema, tá bom? A minha chegou nos 34 centímetros. Ótimo, beleza, tá muito bom. Então, vamos lá. Aí, que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, agora, fazer uma moldura na volta toda. Eu terminei com um ponto baixíssimo normal, então, eu vou fazer uma correntinha, tá bom? E agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo na volta toda. Aí, mas antes de fazer o ponto baixíssimo na volta toda, eu vou pegar na minha tela, tá? Vocês podem usar essa tela preta aqui, olha, tá? E vocês podem também usar essa tela. A gente encontra na internet ela branca, tá? Essa aqui já é muito antiga, que eu tenho, então eu vou estar usando ela, mas é a mesma coisa. A única coisa, o inconveniente dessa tela aqui, é que eu não vou poder usar essa agulha, eu vou ter que usar uma mais fina que ela entre nos buraquinhos, tá bom? Porque senão ela acaba estourando. Agora, essa aqui já é bem mais fácil, tá? Eu só não vou usar essa aqui, porque essa aqui tá torta, então não vai ficar legal, tá bom? Então, olha, eu já cortei a minha tela do tamanho do meu crochê certinho, tá bom? Vocês podem até cortar um tiquinho menor aqui nas laterais, na parte que vai virar assim pra cima, porque vai acabar puxando o fio. Quando eu faço assim, ó, ele puxa, tá vendo? Ó, ali, ó, como é que puxa? Diminui, tá vendo? O crochê e aumenta a tela. Então, você pode estar diminuindo. Se precisar, eu vou diminuir no final agora, tá bom? Lá no final. Eu vou começar a fazer ela aqui. E se precisar, eu diminuo no final, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu vou pegar e vou prender ela aqui, né? Eu comecei aqui desse lado e terminei do mesmo lado, tá? Então, agora eu vou pegar os meus alfinetinhos e vou estar prendendo ela
aqui na volta toda. Ou então, pelo menos nessa primeira fileira aqui, olha, eu vou estar prendendo ela, eu viro do lado avesso. E vou estar prendendo aqui, tá? E aí, eu prendo. Como eu vou vir pra cá, ó, daqui eu vou vir pra cá, tá? Então, eu vou pôr um aqui assim. Vou pôr outro aqui. Tá? E vou pôr um aqui no meio. Tá bom? Pra ele ficar mais firme. Se precisar, você pode estar colocando mais, né? Mais aqui assim, eu vou colocar mais um. Sabendo que isso aqui pode mudar, né? Tá bom? Então, vamos lá, vamos pôr mais um aqui. Vamos pôr mais um aqui. Só pra ele ficar mais firme, tá? E a gente vai fazendo isso, tá bom? Pronto, eu prendi isso, eu não prendi essa parte aqui, deixei só de um lado, tá? Aí, então, eu vou virar ela, tá bom? E aí, eu vou começar a fazer o meu crochê, certo? Eu fiz uma correntinha aqui, eu teria que fazer com essa agulha, tá? Mas como essa agulha, pra mim, não vai dar por causa dos buraquinhos, eu peguei uma bem mais fina. Então, o que acontece? Se eu fizer com ela, vai ficar muito ruim aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de agulha toda hora, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui, então, no meu primeiro pontinho, aqui, ó. Eu pego aqui, né? Eu entro lá dentro, aqui no buraquinho, tá bom? Eu puxo a linha, toma cuidado para não estourar o ponto, tá bom? Eu puxo ela pra cá, certo? Puxou, eu solto ela, ó, e faço isso. E faço o meu baixíssimo, tá vendo? Tá? Se eu quiser deixar ela lá, eu posso até deixar ali, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu fiz essa aqui, então agora eu venho pra cá. Aqui eu fiz um, então agora aqui eu vou fazer outro. Ou aqui, tanto faz, tá bom? Então, se eu fiz um ali, eu vou fazer o outro aqui, justamente pra não perder o comecinho do biquinho dali da minha peça, ó. Então, eu puxei ele aqui, tá? Puxo ele pra cá, já troco meu fio, troco a minha agulha, quer dizer, troco a agulha e já passo aqui, opa, e já passo aqui, tá bom? Ó, tá? Aqui é meu primeiro ponto. Vamos lá, deixo minha agulha aqui, aí eu vou pro próximo, certo? Aí eu venho aqui e pego a minha linha, tá vendo, ó? Peguei minha linha com todo cuidado, tá? Pra não estourar a minha tela, né? Aí, chega aqui, eu pego o meu fio, tá vendo? E já tiro. Eu ajudo, se precisar na mão, eu já tiro, tá vendo? Eu vou fazendo isso. Se você precisar, que nem a minha, como são buraquinhos pequenininhos, se eu precisar pular um, eu posso pular. Não tem problema, tá bom? Então, ó, eu pulei um agora, ó. Tá vendo? Não tem problema. Tá vendo? Aqui, ó. Eu pulei um, ó. Vamos lá atrás, tá? Então, eu venho, puxo meu fio, com todo cuidado. Puxo pra cá, tiro ele daqui. Eu tô tendo todo esse trabalho por causa dessa minha tela. Lembrando que é a minha tela, tá bom? Então, ó. Aí, eu venho e tiro.
tá? E vou fazendo isso a minha volta toda, certo? Aí eu pego aqui, ó. Aí eu vou lá atrás, ó, pulei um de novo, ó. Tem problema. Não pode ficar um trabalho muito aberto e nem muito fechado também, né? Muito repuxado, tá bom? Então, vamos lá, puxei ele aqui. Como a agulha é muito pequena para a grossura do fio, então eu tenho esses trabalhos todo, né? Então, ó, tirei aqui, aí eu tiro aqui, certo? E vou fazendo isso. Atrás, olha como ele tá ficando. Opa, ó, tá vendo? Fica desse jeito, certo? Só pra segurar a tela. Olha, eu já fiz, não ficou repuxado, tá vendo? Eu fiz só de um lado aqui, ó. Fui pulando pontinhos, tá bom? Chegou aqui no meu último, eu tenho que virar a minha peça, né? Aí, o que que eu tenho que fazer? Ó, eu fiz o meu último aqui, tá? Essa aqui eu vou ter que esconder, né? Eu vou escondendo ele, tá bom? Aí, o que que eu tenho que fazer? Opa, saiu fora. Eu cheguei aqui no meu último, né? Eu fiz ele aqui. Aí, eu tenho que repetir ele, fazer mais um aqui no mesmo buraquinho, tá? Pra dar certo. Então, eu venho aqui de novo no mesmo buraquinho, enfio lá dentro e puxo o fio de novo, tá? Vou soltar aqui, porque senão pode arrebentar aqui. Essa tela é muito sensível. Pera aí. Soltei. Aí, eu vou puxar ele de novo aqui, tá bom? Puxo com todo o cuidado, né? Pra não arrebentar. Se arrebentar, estraga tudo. Tá bom? Bom, eu não consegui, porque senão vai estourar, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou no próximo, então, tá bom? E puxo ele, não tem jeito, eu vou ter que fazer isso, tá? E puxo aqui, no mesmo buraquinho, e faço outro pontinho aqui, certo? Aí, eu já fiz a minha curvinha aqui, ó, tá vendo? Tá? Não tem problema que ficou lá, tá? Esse aqui, eu vou deixar ele pra dentro, depois eu arremato, ó, vou deixar ele lá dentro, tá bom? Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu vou seguindo aqui. Então, aqui eu vou seguir um em cada um. Eu segui um ali, certo? Tô aqui. Aí, eu tenho que pegar em todos eles, tá bom? Então, eu vou pegar em todos eles e vou fechando ali, tá? E vou indo ali atrás, ó. Vou puxando. Vou puxando. E vocês eu não sei, mas eu tenho que trocar de agulha, né? Tá? Eu prendi muito ele aqui, aí eu solto ele ali. E aí, eu tiro ele aqui, certo? E vou fazendo assim, ponto por ponto, tá bom? Ele vai ficando desse jeito e atrás ele ficou assim, ó, tá? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Bom, eu fiz toda a volta, tá bom? Olha, eu fiz toda a volta aqui, aqui, aqui e aqui. Prendi ele todinho, tá? Se precisar, eu dou uns pontinhos aqui nos meios, tá? Pra ficar certinho. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui nesse primeiro, né? Nesse primeiro ponto aqui. E já começo a fazer ele aqui, ó, tá? Aqui, ó. Eu vou primeiro pegar ele aqui assim. Ó. Tá bom? Aí, eu já faço outro no mesmo lugar, porque é o meio, tá bom? E aqui eu vou fazendo de novo, ó. E vou fazendo um por um. Tá?
Escapou. Ó, ele vai ficando desse jeitinho assim, tá bom? Aí, chegando aqui, eu faço mais uma carreira. Faço 3 carreiras, tá bom? Eu fiz uma, né? Essa da segunda, eu faço 3 carreiras. Chegando na terceira carreira, eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando que nas beiradinhas eu faço 2 baixíssimos em cada um, tá bom? Sem correntinha. Ó, pessoal, eu falei assim que era 2 pontos baixíssimos em cada canto, né? Não é, tá? É um ponto baixíssimo, uma correntinha, porque senão não dá pra fazer, tá bom? Então, olha, o meu é bem aqui assim, ó, a minha quina, né? Então, eu vou fazer mais uma correntinha e eu faço mais um no mesmo ponto, tá bom? Ó, aí fica desse jeito aqui. Porque senão ele fica... não dá pra fazer. Então, pra ele ficar bonitinho assim, ó, então a gente faz desse jeito. E continua o trabalho, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, ela ficou desse jeito, tá vendo? Assim, né? Aqui atrás, ó, ficou desse jeito, tá bom? Assim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arremate, eu cortei meu fio e vou fazer o arremate, tá? Então, eu venho aqui, olha, ao contrário, e passo meu fio aqui por trás. Aqui, tá? Aí, eu vou fazer um outro, certo? Aí, eu tenho que passar ele aqui por dentro também. Então, eu vou passar ele aqui por dentro e vou pegar ele aqui atrás, tá? Eu passo ele aqui. Ó, fiz o meu pontinho, tá vendo? Aí, eu vou lá pra trás e escondo meu fio, tá bom? Então, agora nós vamos fazer as laterais, tá? Então, quando eu falei que ele encolheu, vocês podem aumentar a quantidade de pontos, né, de vocês, tá bom? A minha ficou, eu fiz 3 carreiras aqui na lateral todinha. Ela ficou com 23 centímetros e meio, tá? 23 centímetros, tá bom? E de altura, ela ficou com 35 centímetros, tá bom? Ficou com 35 centímetros, tá? Então, o que nós vamos estar fazendo? Agora, nós vamos estar fazendo a lateral. A lateral, só nós não vamos colocar a telinha, tá bom? Nós vamos fazer sem tela. Então, nós vamos voltar para aquele desenho que nós tínhamos feito, certo? Eu tenho... Bom, vamos lá. Eu preciso, então, fazer, botando aqui, né? Esse desenho. Então, eu vou ter que fazer a minha lateral, certo? Então, a minha lateral tem que ter 6 por 13, eu vou fazer por 12, tá bom? Pra gente chegar no tamanho certo, né? Então, olha, o que eu vou fazer? São 12 centímetros, então eu não sei quantas correntinhas que ficaram, né? Porque ela encolhe tudo. Então, a gente pega e faz assim e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha deu 19. 19 correntinhas, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer 19 correntinhas. E eu fiz uma pra mostrar pra vocês, aqui, ó. Sobe ela assim, do mesmo jeito, tá? E no avesso, ficou desse jeito aqui. Tá bom? Aí, eu fiz a volta, igual eu fiz na parte maior, eu fiz 3 carreiras de ponto baixíssimo na volta toda. E ficou desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. É a mesma coisa, né? Eu pego meu fio. Então, eu vou fazer as 19 correntinhas pra gente subir a peça. Eu fiz 19 correntinhas, tá bom? E vamos lá. A quantidade de centímetros que ficou, depende, né, de cada ponto, né? A minha ficou com, aqui, nessas correntinhas, ficou com 13 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu faço mais um pontinho, mais uma correntinha pra virar, certo?
e a gente faz as carreiras de ponto baixo, certo? Opa. Então, a gente vai aqui e faz as carreiras de ponto baixíssimo, certo? Uma, e vai contando. Tem que ter, a minha tem que ter 19, de vocês ver quanto que vocês vão colocar, tá? E vou fazendo. Assim até, como eu já ensinei, se vocês voltarem, chegar no final, aqui vocês fazem uma correntinha e volta o trabalho, tá bom? E vocês fazem a mesma coisa. Bom, eu já terminei, tá? Eu fiz ela com 6, deu 7 centímetros, tá? Eu fiz ela até um pouquinho maior, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês por que eu fiz isso, tá? E por 12 centímetros. O que eu fiz? Ó, vamos lá. Eu vou pegar ela, pegar minha peça e eu vou estar medindo ela na bolsa pra ver na parte da inteira da frente, das costas e do fundo, pra ver o tamanho certinho. Bom, pessoal, então, olha, eu fiz a lateral, né? Então, ela ficou um pouquinho maior, porque eu fui na minha peça e eu fui medindo pra ver a quantidade certinha, tá? Então, ela ficou com 7 centímetros e ficou aqui com 12 centímetros, tá? Porque eu sei que dá a volta toda, aí ela vai ter o aumento. Então, como é que eu soube que eu fiz desse tamanho e não 6 centímetros? Eu peguei a minha peça, virei ela no avesso, tá? Aí, eu vim aqui, olha, aonde... Aqui assim, daqui pra cá, daqui pra cá são é o quadro que eu fiz a volta toda da moldura, né? De ponto baixíssimos pra volta toda, certo? Então, eu vou contar daqui, aí eu vou fazendo assim, ó, e vou colocando ela aqui assim, tá? E vou fazendo ela aqui assim pra ver o tamanho certinho que ela deu, tá? Ó, ela deu certinho. Então, é assim que eu vou fazer. Se você ver que fica um pouco menor, que sobra aqui, é porque você tem que aumentar o tamanho do seu fundo, tá bom? Porque ela tem que bater as medidas certinho aqui, né? Sabendo que a gente tem ainda pra fazer a volta do quadro todinho, né? Tá vendo, ó? Aí ela bateu, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Eu não vou mais fazer 2 pontos em cada um deles, tá? Por causa que eu quero fazer ele meio arredondado. Então, de um lado, eu quero ele arredondado, igual eu fiz aqui, ó. Um lado eu quero ele mais reto e o outro eu quero ele mais arredondado. Então, aí eu vejo, né, qual que vai ser a minha parte mais arredondada. Então, aqui eu quero ele retinho. Então, como é que eu faço? Vamos lá. Então, aqui, como eu quero ele arredondar, retinho, esse lado, então, eu faço a minha correntinha e eu faço um ponto aqui, certo? E faço um baixíssimo aqui, tá bom? E vou fazendo eles assim, e no término aqui, eu termino diferente, tá bom? Ó, então, eu vou lá fazendo um em cada. E vou fazendo assim. Aqui, pega mais um. Aí, aqui, olha, onde ele termina, aqui, onde ele termina, nesse primeiro, né, eu posso tá fazendo uma correntinha, tá? Porque eu vou fazer aqui outro pra acabar, pra ficar quadradinho. Agora, desse lado aqui, eu faço um aqui e vou continuando. Faço um e vou continuando, tá bom? Então, aqui eu fiz um e vou fazendo o restante, tá? E eu vou seguindo toda a volta. Bom, eu terminei a minha primeira carreira, tá bom? Até o final eu fiz, tá? Terminei ela com ponto baixíssimo. Então, agora eu continuo sem mexer nela e vou fazendo aqui, tá? Aí, pra eu saber que eu
que eu comecei aqui nessa daqui, eu vou pegar no marcador e vou marcar ele aqui, tá? Eu pego meu marcador e marco ele aqui, que eu comecei ele aqui. Então, a próxima carreira já é a terceira, tá? E vou fazendo assim, agora, ponto sobre ponto, na minha volta toda, né? Sem aumentar, sem diminuir, tudo igual, tá? E vou fazendo. E vou fazendo toda ela, tá bom? Ó, chegou aqui, né? Essa é aquela correntinha que eu tinha feito. E eu continuo, ó. E vou fazendo, tá bom? Então, um lado ele vai ficar mais retinho e o outro lado ele vai ficar mais arredondado, tá bom? Aqui não tem correntinha, né? Aqui eu segui direto e aqui tem as correntinhas na carreira anterior. Bom, então, o que nós vamos estar fazendo agora, tá? Eu achei o meio dela, da minha peça, como é que eu fiz? Eu dobrei ela no meio, né? Então, olha, eu vou achar o meio da minha peça, tá bom? Aqui, eu dobrei ela, né? Eu achei o meio do lado de cá e eu achei o meio do lado de cá, tá bom? Aí, o que que eu fiz? Eu fui conferir se eu fiz certo o meio, né? Eu vim seguindo a linha reta, pra ver se ela tinha caído no mesmo lugar. Que caiu no mesmo lugar, tá bom? Então, tá. Aqui eu já sei que caiu na metade. Aí, eu venho essa aqui, pego a minha peça aqui, né? Eu sei que aqui ela tá mais retinha. Aqui tá arredondada, né? E essa aqui também. Então, o que que eu faço? Eu acho o meio dela, né? Eu dobro ela e acho o meio das duas peças, tá bom? Aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou estar unindo as duas partes, né? Aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou estar unindo ela aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Pegar ela aqui, unir meio com meio, né? Onde eu encontrei ele, o meio com o meio, tá? E vou estar unindo ele. Aí, eu vou estar fechando ela, tá bom? Se você quiser pegar uma linha e prender com linha para ficar mais fácil, para você não se perder, você pode estar fazendo isso, tá bom? Eu sei que aqui é o meu meio, né? E aqui é o meu meio. Certo? Então, aqui é meu meio e aqui é o meu meio. Certo? Então, eu já tiro ela daqui. Já sei que ela tá lá apontada, né? Então, eu vou pegar este com esse daqui. É que é ruim pegar assim, com esses alfinetinhos. Aqui. E deixo encaixado eles aqui. Bom, então é assim, ó. Eu já prendi toda a volta toda dele certinha aqui, ó. De um lado, tá bom? Então, agora eu arrematei o meu fio aqui dentro. Então, agora eu pego a minha agulha e eu vou começar a fechar, tá bom? Então, eu vim num ponto anterior e eu vou pro meu ponto certinho, que é esse aqui. Eu vim aqui, aí eu pego essas duas alcinhas juntas, né? Com as minhas duas alcinhas daqui de cima, tá? Eu pego elas duas juntas, aqui, as duas cabeças do ponto, e vou fechar. Tá? E a gente faz assim.
certo? Aí eu vou pro próximo. Outra duas cabecinhas com a outra. E eu volto de novo pro mesmo lugar para ficar bem reforçado, tá? E vou fazendo assim. Minha volta toda, ó. Aí eu volto de novo pra cá e volto de novo pra cá onde eu comecei. Tá vendo? Prendo bem aqui, né? E volto fazendo aqui assim, ó, desse jeito, tá vendo? Assim, desse jeitinho aqui, ó, tá? E aí, eu vou pro próximo, e vou pro próximo, tá? E vou fechando eles a volta toda desse jeito. Tá vendo? Sempre pegando os 4, tá? E ele vai ficar desse jeitinho assim, na nossa bolsa. Tá bom? Faço isso dos dois lados, depois eu volto. Bom, pessoal, olha, aqui eu marquei que aqui vai ser a parte de trás, tá? Da minha bolsa. Olha, eu já prendi ela todinha, tá vendo? Aqui, dos dois lados, tá? Então, antes de colocar a aba, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar medindo pra ver o tamanho que eu vou colocar o meu forro, certo? Aqui, né? Então, eu já tenho as medidas certinhas, que era 13 centímetros, certo? Aqui, né? Então, ó, ela vai ficar, aqui ela vai ficar com 7,5, tá? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos medir assim, ó. Aqui, nós vamos medir 7, tá? Porque tem a parte interna, vamos medir 7, né? Aí, nós vamos estar medindo aqui, então, ela vai ficar 7 por 23 centímetros, tá bom? Por 23 centímetros, certo? E aí, a volta, nós já temos a medida dela, né? Se você quiser tá medindo, é só você pegar daqui e tá medindo a volta toda, tá bom? E nós já tínhamos anterior ela, que ela estava com 36 centímetros, tá bom? Então, fazendo isso, a gente já sabe como nós vamos fazer o nosso forro. Então, antes de colocar o forro, o que nós vamos fazer? Ela vai ficar assim, certo? Desse jeito, assim, tá? Então, eu vou marcar a minha aba. A minha aba que eu vou colocar é essa aqui, ó. Eu vou colocar essa aba, tá vendo? Ela tem 2 botões de ímã. Aqui tem opcional para você colocar alça longa, né, transversal, tá bom? Eu só vou deixar assim por enquanto, depois se quiser fazer a alça transversal, eu coloco a alça transversal. Pronto, então eu vou colocar ela aqui em cima, tá? Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui assim, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe. Assim, ó. Ela vai ficar assim, tá bem? Então, eu tenho que achar o meio dela, né? Aqui, olha, pra saber aonde eu vou colocar ela pra ela não ficar torta, tá bom? Aqui, ó, ela tem que sair certinha aqui, ó, que ela não pode ficar tortinha. Aqui, tá bom? Ela já tá com os furos prontinho pra ser colocada, ó, tá vendo? Então, eu vou tá marcando aqui aonde eu vou tá colocando ela. E daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, eu já marquei aqui, olha, eu fiz uns pontinhos aqui assim, deixei que eu acho melhor do que alfinete, né? Dos alfinetes de plástico, que ele sai do lugar, tá bom? Então, ela ficou desse jeito aqui, ó. Aí, a gente vira ela e depois a gente acerta aonde nós vamos colocar a nossa alça, tá bom? Olha, ela ficou desse jeitinho assim, tá? Aqui. Então, ela vai ficar assim, na lateral, ela tem que ficar reta. Ela não pode ficar uma aba, uma alça torta, tá vendo? Aqui, ó, ela tem que ficar certinha. Ó, aqui ela tem que ficar certinha,
tá bom? Então, antes de a gente colocar o botão de imã aqui, nós vamos prender ela aqui. Então, prender, como nós vamos estar prendendo? Vamos lá. Bom, então, nós vamos ter que passar em todos os buraquinhos, tá? Então, eu acertei mais ou menos aqui assim, tá? Então, eu tenho que esconder o meu fio na parte de dentro da bolsa, certo? Eu tenho que esconder e depois eu vou costurar ela, eu vou fechar ela direitinho, então não vai estar aparecendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui, depois que eu terminar, eu dou um nozinho. Então, ó, eu vou pegar aqui, eu vejo onde aqui é o meu primeiro ponto, que é bem aqui assim no cantinho, aqui, né? Então, eu vou lá na minha reta, onde eu comecei, certo? Eu vou ver se vai bater o meu furo. Ó, tem que bater o furo, tá vendo? Aí eu venho aqui, puxo ele com todo cuidado, né? Porque tem uma tela junto, né? Então, eu puxo, tá? Eu vou deixar o meu fio aqui, depois eu vou prender ele aqui, ó. Aí, eu vou deixar ele assim, ó, eu vou depois dar um nozinho, tá bom? Aqui a parte de dentro, ó. Aí, o que eu faço? Eu tenho que ir lá pra dentro, certo? Aqui, na mesma distância, né, que eu fui aqui, eu tenho que vir aqui de novo. Então, ó lá, eu fui na mesma distância, aqui, ó. Tá vendo? Eu fui na mesma distância, aqui no mesmo quadradinho, ó. Na mesma altura, quer dizer, né? Tá? Aí, o que eu faço? Eu prendo bem, aí eu dou um nó. Eu dou um nó, aperto bem, dou outro nó, aperto bem, e depois aí a gente esconde esse fio aqui. Eu dei nó, tá vendo aqui? Eu dei 2 nozinhos e prendi. Tá, então o que eu vou fazer? Eu fiz isso, tá vendo? Então agora eu vou passar de novo aqui pra prender novamente, tá no mesmo lugar. Então, eu vou prender de novo aqui. Passo ele lá de novo, ó, tá vendo? Aqui. Com todo cuidado, pra não arrebentar. Puxo ele. E vou de novo aqui no mesmo lugar, ó. Onde eu tinha feito esse buraquinho aqui, tá? Coloquei ele ali, eu vou lá dentro e puxo o meu fio, certo? Agora, eu vou para o próximo, que é esse aqui, ó. Eu vou pular aqui e vou pra cá, tá bom? Então, é bem aonde eu já tinha feito a marcação, certo? Aqui, ó, tá bom? Então, eu posso até tirar ela já daqui, ó. Eu vou tirar. E pra ser meu guia, eu vou deixar do outro lado. Eu vou tirar só um lado. E vou deixar o outro lado de guia. Pronto. Aqui. Tirei. Olha. Esse aqui é o que tá solto da minha guia, certo? Tirei. Aí eu puxo bem. Aí eu venho aqui novamente. Vejo lá onde está certo, né? Puxo ele. Puxei o fio. Vejo se ele tá bem esticado. E vou fazendo assim. Aí eu entro no próximo, que é esse aqui. Eu já vou tirar ele daqui. Já passo aqui e já entro aqui, ó. Tá vendo? Estico ele, bem esticadinho. Volto aqui nesse outro. Pego lá embaixo. Ó, tá vendo? Agora eu vou pro próximo, que é esse aqui. Eu tenho que ver mais ou menos onde é que é. É aqui. Vamos ver se vai dar aqui. Dá, deu, tá vendo? Ó. Então, ele é aqui, ó. Aí eu tiro.
E vou fazendo isso até o final, tá bom? Vocês fazem aí que eu faço aqui também. Lembrando que a gente tem que seguir uma linha reta. Aí a gente arremata tudo, né? Queima os fios. E depois nós vamos colocar o nosso botão de imã, tá? Então ela vai ficar assim. Ó, pessoal, eu já prendi aqui, tá? Ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Por dentro ela ficou assim, como nós vamos forrar, nós vamos pôr o forro até aqui em cima, né? Então, não vai estar aparecendo, certo? Aí, eu vou agora colocar aqui a minha aba do lado de cá, certo? Aí, eu vejo certinho aqui, aonde tá. Eu vejo certinho aqui. E vejo aonde eu vou fazer a minha marcação, né? Geralmente, a gente faz assim, olha. Eu coloco ele aqui, o imã, né? Aqui assim, tá vendo? E eu já acerto ele aqui, né? Tá bom? Eu já deixo ele aqui, ó. Assim, e eu já acerto aonde eu vou querer pôr ele, ó. Ele vai ficar aqui, desse jeito, a bolsa ficou desse jeito certinha, tá? Ela não ficou torta. Vamos ver do lado de cá, ela também não ficou torta. Aí, eu só vou soltar aqui, ó, deixando ele ali já preso. Ali, mais ou menos, né? E ela vai ficar aqui, ó. Então, meus dois botões vão ficar aqui assim, tá bom? Antes de colocar ele de novo, eu vou estar olhando novamente lá na... ver se bateu as medidas, tá bom? Eles não são iguais, não estão na mesma altura, tá? Então, eu tenho que ver certinho aqui, né? Então, vamos ver. Aqui, eu vou acertar. Aqui. Eu vou medir novamente. Tá? Antes de colocar ele assim, o que eu vou fazer? Eu já vou estar prendendo ele lá atrás, tá? E depois eu venho e volto e vejo se tá certo. E aqui está a minha bolsa, ó. Aqui, tá vendo? Olha como ela ficou, certo? A gente abrindo. Aí só falta colocar o forro nela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou ensinar o forro. Ficou bonita, né? Olha, que linda.